No início dos anos 2000, um grupo dedicado à preservação da história de Nova Esperança iniciou o Projeto Garimpo, gravando uma série de vídeos com os principais pioneiros locais. Foram produzidos mais de 50 vídeos, cada um destacando um aspecto único da história da cidade. Os entrevistados compartilham suas visões pessoais sobre eventos e experiências que moldaram a comunidade. Em 2022, o Projeto Garimpo foi retomado com o objetivo de revitalizar esses registros históricos. O intuito é não apenas melhorar a qualidade visual dos vídeos, mas também adicionar legendas para torná-los mais acessíveis e contemporâneos. Estes preciosos registros históricos abrangem cerca de 50 episódios, cada um oferecendo uma janela única para o passado, com um entrevistado diferente em cada capítulo. Hoje, embarcaremos em uma jornada fascinante pela história de nossa comunidade, descobrindo suas narrativas e experiências que moldaram nosso presente. Prepare-se para se encantar com as histórias reveladoras de Maria Madalena e Antoniazzi Zacarias. Hoje é dia 21 do ano 2001. Mês? Do... Qual mês? Novembro. Novembro, né? 21. Repita a data. 21, que eu falei. 21 de novembro de 2001. É 2001. 21. Não, repita tudo. Já falei, não falei? 21, pode falar, 21 É 21 do ano de novembro. 2001. De novembro De novembro de 2001. do ano 2001. O nome completo da senhora. A idade. O seu nome. Ah, daí meu nascimento. Não, o nome da senhora. O nome meu é Maria Madalena Antoniazzi Zacarias. E nasceu quando, dona Beta? Eu sou do ano 1909. Dia e mês. Mês de junho, Dia. 2 de junho, Então a senhora tem quantos anos? 92 anos completo. Helena, a senhora nasceu em que cidade? Cidade? Nasci em Valinhos, Valinhos, interior de São Paulo. de São Paulo. Valinhos, perto de Campinas, né? Perto de Campinas? É. E os seus pais eram descendentes de quê? Meu pai era oleiro. E nós tocávamos café que tinha lá. Eu não tocava, mas minha... Hã? Descendência. Descendência não é... Meu pai tocava olaria. Olaria? Olaria. E ele era o quê? Ele era brasileiro? E meu pai é italiano. Italiano? E Italiano. a sua mãe? Minha mãe que é brasileira. Brasileira? É. Tem alguma descendência? Descendência do quê? Ela, a bisavó dela era índia. Índia. E ela era mestiça também, né? Porque fazer o quê? Então, o pai italiano e a mãe índia. A mãe, bem índia não era, ela era uma, assim, né? Que a mãe da mãe dela que era índia. É. E o seu pai veio da Itália. Meu pai veio da Itália. A senhora sabe em que ano, mais ou menos? Em que ano? Ah, não sei em que ano, viu? E como era o nome do seu pai? Ângela Antoniazzi. E da sua mãe? Minha mãe Rosária Teodora Bueno de Moraes Antoniazzi, porque daí ocupou o nome dele, né? E a senhora foi criada em Valinhos? Não, eu saí de Valinhos com 7 anos. E foi morar onde? E depois nós fomos para Araras. Araras. É. Aí em Araras nós moramos uns tempos, tocamos fábrica de farinha de mandioca, né? 6 anos, morava lá. Depois nós parou com a fábrica, tocou café. Só trabalhava em café. Lá mesmo? Lá mesmo. Tá. Em Valinhos, os seus pais, o pai da senhora trabalhava com olaria? Meu pai, nós saímos de Valinhos. Mas quando trabalhou em Valinhos era com olaria? Não, lá em Valinhos que ele
tocava olaria. E ele era empregado ou ele era patrão? Não, ele era dono, nós tinha um sitinho lá. Ah, Tinha um sitinho lá. E por que resolveu sair de Valinhos? Ele resolveu, porque achou que vender para ir pegar outro serviço, venderam e saíram. Aí que nós foi para Araras e foi tocar farinha de mandioca. 6 anos nós E tocamos. depois mudou para café por quê? Daí virou para café, porque ele achou que a fábrica de mandioca é muito mais difícil, né? E para as meninas que nós era tudo quase mulher, era difícil para trabalhar. Tinha turbina para pôr, né? Para trabalhar. Vocês eram em quantos irmãos? Nós éramos, deixa eu ver, porque agora eu preciso ver, né? Nós éramos 3 mulheres, era eu, 4 mulheres e 5 homens. Eram 9 irmãos. A senhora... Vivo, né? Agora depois tinha mais porque que faleceu também. E a senhora era mais velha, mais nova? Não, eu era a caçula das mulheres. A caçula? Eu era. E as outras eram mais velhas que eu. E os meus irmãos eram tudo mais novos de mim. Aí, quando começaram a mexer com café, continuaram lá na mesma Aí cidade. continuou uns tempos, sabe? Depois surgiu um negócio lá que vinha para Garça, sabe? Então, aí ele inventou de vir para Garça, e nós viemos para Garça. Aí nós tocava café de novo. Garça é de São Paulo mesmo. Estado de São Paulo mesmo. Aham. São Paulo. Garça é lá pro lado de Veracruz, né? Lá onde nós tínhamos fazenda. E eu tocava café também, sabe? Meu pai era oleiro lá também. Em Garça. Era oleiro lá, ali também. Eu falo ali porque Garça, né? Era oleiro lá da fazenda, né? Porque aí nós morávamos numa fazenda. O que é oleiro? Aí ele era oleiro, fazia tijolo. Ah, faz tijolo? E então ele tocava olaria e nós tocava café. E eu cheguei a pegar, sabe quantos mil pés de café para tocar? 7 mil pés. Com que idade que a senhora tinha? E eu tinha 15 anos e meio. Meus irmãos eram mais novos do que eu. E a senhora lembra quanto de café a senhora abanava por dia? E lembro que banava 20, 25 sacos de café. Por dia? Só que nós levantava 4 horas. Fazia o batidor assim para abanar, sabe? E até que horas trabalhava? E ia banando. Até que hora? Até de noite. Você colhia café lá? E trabalhava mesmo. Tocava esse café com meus irmãos mais novos. Depois, com 15 anos e meio, né? Depois eu me casei com 17 anos e meio. Toquei café 2 anos. Em Garça. Em Garça. Que jeito que colhia café lá? Que jeito que colhia? Em São Paulo. Era diferente do Paraná. Que colhia? Colhia dos mãos assim, ó. Mas Depois a gente subia numa escada, apanhava as pontas. E depois a gente pegava um rastelo, né? Não, depois que pegava o rastelo, não pegava, fazia a limpeza dos pés de café, né? Fazia arruação nos cafés, tudo, amontoava a terra para depois apanhar o café de mão, assim, apanhadinho. mas caía no chão. Caía no chão, aí com o rastelo puxava, amontoava e abanava. Ixi, eu fiz tudo isso. E isso até que ano? Isso até a senhora casou e continuou em Garça. Se eu casei, A senhora casou com 17 anos, a senhora continuou trabalhando em Garça. com 17 anos e meio, eu me casei e continuei lá 2 anos. A senhora se casou com o nome do marido da senhora? Vitório Zacarias. E aí, então, eu me casei com 17 anos e meio, aí nós ficou 2 anos tocando, ele era carroceiro, meu Eu marido, queria saber. era A carroceiro, família dele era de Garça. de Garça. A família do A seu fa- marido. A família morava tudo lá, junto. E Pai era de Garça? Hã? De onde o pai veio? De Garça?
Ué, lá mesmo, em Garça, na fazenda, lá perto de Garça. Ele era carroceiro? Qual o tipo de serviço exatamente que ele fazia? Como carroceiro? Ele era carroceiro, puxava a lenha para cozinhar tijolo, levar na olaria. E meu pai era oleiro, e meu pai cozinhava os tijolos. Foi assim que se conheceu? Mas só que ele trabalhava para a fazenda, para o patrão, né? Quem fazia pagamento para o meu marido era o patrão, não era o meu pai. A senhora lembra o nome da fazenda? Era a fazenda João de Almeida, lá em Garça. E a família da senhora morava na fazenda e o seu marido entregava nessa fazenda? Entregava nas fazendas, porque ali que tinha olaria, né? E foi assim que a senhora conheceu o seu marido? E ali que então, aí que eu conheci. Aí meu pai não queria deixar eu casar, porque eu era nova, ele falava. Mas meu sogro, vou contar tudo agora. Meu sogro foi lá, na casa do meu pai, falou, meu pai chama Ângelo, né? Falou, Ângelo, deixa meu Vitório casar com a Lina, com a sua Lina, que falava Lina para mim, né? Deixa, porque ele gosta muito dela, senão algum dia ele vai até se matar. Deixa, Ângelo, ele casar. Deixa. Ele não queria nem ver, porque os outros casaram com 20 anos e eu era muito nova, né? Ele disse, não, então eu dou 4 anos para ela, de tempo até ela ter mais idade e depois pode casar. Aí foi indo assim, ele aceitou os 4 anos. Mas depois foi indo, sabe, as briguinhas que tinha. Depois ele falou assim, se não casar mais logo, eu largo. Eu falei, bom, então larga, sabe? Aí então falei isso para ele, e aí ficou assim. Ele disse, não, mas nós casamos primeiro, nós vamos falar com o seu pai, nós vamos casar primeiro. Aí com 1 ano de namoro, casou. A senhora gostava dele também? Daí eu gostava dele, no fim comecei também a ficar gostando, né, porque ele gostava demais, então me agradava e eu fiquei gostando também, né. Então se a senhora casava, a senhora saía do serviço do campo, né, ou não? Fez o quê? Casando, a senhora ia sair do serviço, ia ficar na casa, né, ou não? Eu trabalhava na casa, minha sogra. Porque era bom negócio. A senhora deixou de trabalhar com café? Aí largou, daí eu deixei, né? Aí o café, aí entreguei a minha parte de café, entreguei na fazenda, né? Falei, agora eu vou casar, agora eu vou largar de trabalhar. Então. Aí eu larguei. O patrão gostava demais de mim, porque eu sabia muito bem trabalhar, né? Então ele gostava. Mas foi assim a nossa vida. E a senhora ficou nessa fazenda até... Aí eu fiquei 2 anos, quando casei, daí 2 anos e meio eu vim embora para a fazenda de Veracruz. Veracruz? Mas ali nós foi abrir sítio. No interior de São Paulo? Interior de São Paulo. Ficava longe de Garça, Veracruz? Veracruz, não muito longe. Tinha uma cidadinha, não era muito longe de Veracruz, né? Uns 30 quilômetros. Garça. Que daí nós mudou de Garça para Veracruz. Aí, lá em Veracruz, nós foi abrir sítio. Aí nós entramos numa picada assim, ó, carregando as mudanças nas costas, de um lugar tão longe que descarregou o caminhão, porque não tinha jeito para entrar. E eles tinham ido, aí deixa eu contar um pouquinho então. Aí então, quando foi que meu sogro foi comprar o sítio, ele falou assim para mim, Lina, eu falei o quê? Se eu comprar um sítio, você vai morar lá? Eu falei, vou, até nesse foi embaixo de um galho de um pau. Falei para ele, né? Então eu vou para o Alto Café, ele falou. Eu vou para o Alto Café e lá eu vou comprar um sítio. Ele foi, ficou 8 dias para lá. Quando ele veio, ele tinha comprado um sítio de 20 arqueiros. Aí então, daí uns 15 dias já, o meu cunhado o Júlio e o Vitório, os 2 já foram abrir. Entraram lá, roçaram, fizeram uma picada e abriram um lugarzinho, fizeram um rancho de coqueiro, pau-pique, sabe? E as portas eram pauzinho enfiado assim. E aí nós foi lá morar.
naquele lugar. Ah, mas nós ficamos morando naquele lugar, no meio do mato, assim. Quando eles iam derrubar uma árvore, nós saíamos de dentro de casa, porque tinha Americaia em cima, né? Porque era um lugarzinho muito pequeno. E aí, continuamos ali, morando ali. Ali que eu fui dormir em cima das folhas de coqueiro. Palmito. De palmito desses, né? Porque aí não tinha jeito de levar as coisas para morar. Porque era muito no meio da picada, assim. Aí, então, nós levou as camas amarradas assim, chegou lá, armou as camas e ponhou folha de coqueiro assim. E dormia. E água? E trabalhava. E água para tomar banho? Água? Para tomar banho? E lá, tinha rio lá perto. Ia buscar de balde e bacia. Tomar banho em bacia? Ah, bacia. Não tinha jeito, né? Que jeito. Mas aí nós continuamos, abrimos o sítio. Nós covemos todos os cafés, 10 mil pés de café. Eu e a minha cunhada ajudando, as duas. Uma cavucava assim, fazia as covinhas. A outra com a enxada ia, tirava a terra, assim. Tirava a terra. Qual cunhada? A mulher do Júlio, que nós estávamos falando, né? Qual o nome dela? Era Leonora. Leonora. Júlio. Da rodovia ali. O Júlio Zacarias? O Júlio Zacarias. Que também depois vieram para cá, né? Daí então aí nós formamos a fazenda. Eu não queria vir embora para cá. Não, porque nós trabalhamos muito para ter a fazenda tão bonita que era. Nós tinha campo de futebol, nós tinha jogo de bote, nós tinha escola na fazenda, casa de professora, igrejinha para rezar, tudo na fazenda. E eu não queria vir embora. E a fazenda era de vocês? A fazenda era nossa. Porque, isso em Veracruz? Isso é em Veracruz. Em quanto tempo vocês formaram essa fazenda? Em quanto tempo? Morei 34 anos lá. Ah, desde esse dia que o senhor começou a morar? Desde que eu comecei até esse que eu mudei de lá. E quantos alqueires que tinha lá essa fazenda? No fim, nós estava com 104 alqueires. Certo. Isso em Veracruz? Em Veracruz. Daí nós ia trabalhando e ganhava, não, que ganhava comprando o sítio de roda. Só voltando no comecinho, quando a senhora chegou em Veracruz. Abriram a picada lá no meio do mato e a comida? E a comida, meu sogro levava cada 2 meses para nós. Que ali perto não tinha nada? Nada. Não tinha lugar nem para ir. Tinha nada. E trazia o quê? Farinha? Ele trazia tudo que precisava de comida. Mas não estragava? Não estragava, porque era de saco de arroz, saco de feijão, saco de açúcar, saco de trigo, tudo de saco. E carne? Carne era... Nós criava porco depois, mas carne era sem carne mesmo. Sem carne mesmo, porque lá era difícil. Comiam o quê? Arroz? Arroz, feijão, às vezes faziam macarrão, essas comidas assim. Dona Helena, nesses 34 anos que a senhora morou lá, a senhora teve quantos filhos lá? Lá eu vim de Garça, trouxe a primeira filha, até quando entrei na fazenda, eu tinha ela com 2 anos. Qual o nome dela? Palmira. Palmira. E então eu vim com 3 de lá de Garça. Quais é? Eu tive 10. Quais são os 3 de Garça? Tive 7 lá. Os 3 de Garça, quem que era? Palmira? Palmira, Francisco e a Verônica. Tá. E os 7 lá de Veracruz? Aqueles aí era a Maria Rosa. Maria Rosa. A Leonirda, a Zumira, a Juventina, o Bruno e o Tony. 7. Não é 7? Certo. São todos vivos? Todos vivos? Eu tive 10. Todos estão vivos? Todos estão vivos? Não, faleceu uma menina com 4 anos e uma com 9 meses. E depois agora aqui faleceu a Palmira, né? Que está fazendo 6 anos. Ela com 66 anos. E o Francisco, o Francisco é mais novo.
Ele faz 6 anos, né, também. A Palmira faz mais, né? Palmira completou 6. Faz 7 anos a Palmira, né? Não, E ele foi um ano depois. É porque o Francisco foi depois dela 1 ano e 2 meses que faleceu. Então faleceu os 2 primeiros, os mais velhos faleceu. Tem ela, e tem a Leonida que está em Campinas, e tem a Zumira, né? E o Bruno, e o Tony e o Zeca. 3, ficou 6. Mas o Zeca nasceu aonde? Ele nasceu lá, em Veracruz. Ele é o mais novo de todos. Ele é o caçula. Ah, então depois do Tony veio o Zeca. O Zeca. Ah. Aí a senhora ficou 32 anos lá e depois vieram aqui para Nova Esperança? Aí então daí nós viemos para cá. Por que decidiram vir para cá? Por causa que eles quiseram fazer breganha lá, um ficou com a terra do um e deu a terra para a parte nossa de lá, eles deram aqui. Foi o Carlos, né, Maria? Foi porque a família foi crescendo e os meus tios mais novos casaram e eles que tinham sofrido muito, começou aqueles começa a crescer, né, a família não combina mais. Houve uma proposta de trocar o terreno do meu tio Carlos com o terreno do meu pai lá. E meu pai pegar os terrenos aqui, que temos até agora, os terrenos. E aí fizemos assim, mas eu não queria, não. Eu não queria. Aí ele falou, não, vamos que eu vou morar lá perto de Nova Esperança. E eu compro um sitinho lá, e daí eles estavam formando aqui, né? E eles vinham e nós ficava lá. Eles vinham e nós ficava lá. Deixa eu fazer uma pergunta. Qual foi a primeira vez que a senhora ouviu falar dessa tal Nova Esperança? Quando foi a primeira vez que eu ouvi falar... Quem é que disse para eles? Eu não sei. Eles descobriram essa companhia de terra melhoramento. Que era Capelinha. Mas isso quando descobriu o nome da cidade aqui... Era Capelinha. Era Capelinha. E alguém disse, fez propaganda para eles? Propaganda? Que aqui tinha uma terra boa. Ah, sim. Conta pra gente. Falou que tinha terra aqui para vender. E que compravam as terras até barato, e aqui o lugar era bom, que não tinha lugar igual deste. Foi uma propaganda bem feita, que ele se iludiu e veio mesmo para cá. A primeira vez que eles vieram foi em que ano? Que ano? Que ano, Maria? 49. 49, isso. Quem veio? Quem veio? O Vitório, o Júlio, que veio... Primeiro. O Carlos não veio. O Jeremia, o Zé veio também. O Francisco, que era meu filho, já que trabalhava até com caminhão, que vieram aqui primeiro de tudo. Em 1949? Primeiro... 49. 49. 49. E a senhora veio definitivamente quando? Em 57. E eu vim em 57. Já de mudança. Já de mudança. Aí eu vim morar já aqui. Eu não fui lá embaixo. Foi na casa do Dr. Arthur, que é mãe... Ali embaixo não tinha a casa do Dr. Arthur? Era do... Tinha, não, agora não tem mais, não, derrubou. Então a casa do Dr. Arthur, o Vitório trabalhava aqui, né? Quando ele foi para lá para trazer nós de lá, ele alugou a casa dele ali. E ele comprou uma chacrinha ali, que eu morava ali. E quando ele foi, ele deixou o lugar de uma casa, para fazer uma casa para nós, e deixou os homens abrindo um poço para poder ter água, porque não tinha, né? Para poder ter água. Então ficou abrindo o poço e deixou já nós daí tinha olaria já ali, no Bilac, no sítio que ele comprou ali. Quem tinha olaria? Nós. Meu pai. Meu marido mesmo, que tinha olaria, né? Aí já fazia tijolo, aí já carregou tijolo ali para fazer a casa para nós morar. E eu morei 6 meses aqui embaixo. Com 6 meses fez a casa para nós, aí eu mudei ali. E a casa acho que está em pé ali, sim, porque ele comprou, mas não derrubou aquela casa. Quando chegaram lá no Bilac, foi para abrir sítio de café. Sítio de café. Aonde? Não foi no Bilac.
No Bilac aqui, que se abriu o sítio de café. Chegou lá, não tinha nada. Não tinha nada, era mato. Puro mato, gente. Derrubaram, não sabe, a rodovia Júlio Zacarias ali, sabe? Sim. Então foi eles que abriram aquela rua, aquele caminho ali, aquele asfalto que tem ali, foi eles que abriu, e abrindo de pouquinho em pouquinho, assim, ficaram não sei quantos dias lá no meio do mato, roçando mato, para abrir aquela estrada aí. Aí fazia comida, sabe que jeito? Enfiava um pauzinho aqui, outro aqui, punhava um pau assim, punhava um cadeirão pendurado e fazia fogo embaixo para cozinhar feijão, no caminho, para purir mato. E foi vida dura. Então, o seu marido, ele ficou, então, quantos anos longe da senhora para abrir esse sítio? Ele ficava, às vezes, 2 meses, depois voltava, né? Ia lá, ficava lá uns dias, vinha, ficava mais 2 meses, e depois tornava aí, era assim, ia e vinha. No início, até eles se localizarem, eles ficaram muitos dias, né? Até chegar no destino que é a fazendinha que eu e meu irmão temos lá de lá. Ele de carroça? Não, era o caminhão. Ele já tinha caminhão? Aquele caminhão. Tinha um caminhão. Tem lá no Tio Zé. Tinha um caminhão. Nós tínhamos um caminhão. Então, mas daí nós viemos embora para cá, foi que nós começou a vida aqui de novo, né? Mas só que eu não queria, porque lá já está começado, feito, café colhendo, tudo, e aqui precisou fazer tudo de novo. Aí a senhora veio em 1957. Como? A senhora veio de mudança definitiva em 1957. Que ano que foi que a mãe veio para cá? Não foi em... Em 57. Eu sim, 57. Agora ele que veio primeiro para abrir, né? E a senhora lembra, quando a senhora chegou aqui, o que tinha em Nova Esperança? Aqui? Quando a senhora chegou. Quando eu cheguei, aqui tinha essa vila aqui, ó. Essa vila... A senhora sabe Mas tinha pouca casa, né? Poucas casas tinha aqui nessa vila. Como é que chama essa vila? É Vila Silveira. Ah, tá. Vila Silveira. Nessa época tinha poucas casas. Tinha poucas casas. Era poucas casas. Mas já chamava Vila Silveira? Chamava Vila Silveira. Vila Silveira. Tá. Agora, Porque o que picou isso aqui, o dono era José Silveira. José Silveira. José Silveira. É. Ele mora lá e moramos agora. Depois chegou a ser prefeito. E aí nós moramos ali. E depois dali eu mudei ali. Aí ele foi indo. Foi colhendo café, depois ele faleceu. Aí eu fiquei... Ela trabalhava de poste de madeira do meu filho, do Antônio. E o Zeca trabalhava... um pouco trabalhou no IBC, depois foi trabalhar um pouco no banco. Com isso, estudando um pouco, né? E eu que cuidava do meu servicinho aqui. Cuidava das mulheres para colher café. Teve um ano que deu 1.500 sacos de café ali. Com as mulheradas, colhia aquele café. Mas foi trabalhar. Nossa, mas eu andava junto com as mulheres, sabe? Eu andava junto com as mulheres. Passava lá as mulheres, elas vinham para almoçar e eu subia com elas almoçar. Quando elas iam, eu já estava pronta. Eu ia junto, só precisou ir, né? Colher aquele café. Senão perde muito café, né? Aí eu ficava cuidando. E as mulheres gostavam. Ela fala até agora, aquelas que me encontram, ela fala, ai, mas era tão gostoso aquele tempo, né, dona Helena? Porque nós trabalhávamos tudo junto. Era tão bom aquilo, né? Elas falam. E me abraçam ainda, aquelas que me conhecem. Meu pai criou seis filhos dos outros. Aquele, os nortistinhos que vinham do norte, subiram o pau de arara, e depois se perdia por aqui. E as pessoas iam trabalhar, falavam assim, seu Vitório, eu soube que o senhor cuida das crianças, escolha esse menino que veio no pau de arara. E meu pai foi pegou um chamado Antônio, um chamado José, o Zé Alves, Quanta gente. o Dadá. Tudo. Olha, meu pai era uma galinha show. Só que ele aturou só 5 anos aqui. Depois que nós mudou aqui, né? Que eu mudei aqui, ele durou só 5 anos. Que ano que ele morreu? Que ano que ele morreu? Ele faz 37 anos que ele faleceu. 63. 37. 1963. Eu com 73. eu 5.
Ele morreu em 63. 63. Seu pai tinha 7 anos. É, isso. Ele morreu em 63. Eu vim em 57 e ele faleceu em 63. Voltando um pouco, quando a senhora chegou, como que era a cidade lá de Nova Esperança? O centro? Aqui? A senhora lembra? Aqui? É. Meu Deus. Era assim, uns barrancos para a gente subir e ir numa casa. Não tinha lugar para entrar numa casa. Tudo barranco. Ai, meu Deus do E o céu. comércio, como que era? O comércio era uma casa tudo esparramada ali. Por ali, não sei como que está tão bonito agora. Porque estava tão feio, tudo, umas casas feias. Aquela rua tudo de barranco para subir. Ah, era difícil. Ah, eu estranhei aquilo. E a senhora fazia compra na Fazia cidade? compra lá na cidade. A senhora lembra que mercado que já existia? Nós comprávamos no mercado que tinha, eu não sei o nome mais daquele bem. Bernabé. Bernabé, eu sei, o mercado. Mas aquele mercado. Bernabé. Casa Bernabé, que nós fazia compra de comida, né? Mas aquele lugar que nós fazia compra das coisinhas, assim. Aquele velhinho que morava lá. Aquele tio do Zé Binato, que faleceu agora esse dia, como que chamava ele? O que faleceu? É o Negrão, né? É o Preto? Não, O Bruno? O sogro do Claudinho, que tinha um... É isso. E ele tinha uma quitanda. José Bernardi. Ele tinha uma quitanda, ele era bem velhinho já. Ele tinha quitanda e nós ia lá e para ir lá naquela quitanda, hein? Que dava trabalho danado. Mas nós, Caminhão, de carroça, a pé? nós, a pé, E quando chovia? quando chovia ia assim mesmo. Quando parava a chuva, ia aí. Mas só que era perto, né? Sim, perto. Porque tinha o campo de avião, né? Aqui, que era o campo de avião. Morava ali, atravessava um pedaço de capoeira assim, já entrava no campo de avião. Aqui. E nesse tempo que a senhora esteve aqui, a senhora trabalhou bastante, mas a senhora lembra assim, qual que era o lazer? A senhora tinha algum divertimento de final de semana? Ou Tinha nada, não tinha nada, não. Divertimento de nada. Aqui. Não, só trabalho? só trabalho. Trabalho mesmo. E domingo fazia o quê? Domingo a gente preparava alguma coisa, pô, de segunda-feira tá mais no jeito. Fazia um pão, só não lavava roupa. E a Mas igreja? E a igreja? A igreja era lá, né? A senhora, Nós ia na igreja, de domingo? de domingo. Domingo cedo a gente já ia. E a igreja era onde? Era lá uma igreja de tábua, tinha, mas no mesmo lugar que está aquela, né? Derrubaram aquela e puseram outra. Mas não era ruim a igreja, né, Maria? Tão ruim. Não era mais ou menos. Não era tão ruim. Mas nós ia de a pé, ia na igreja, sim. A senhora assistia casamento? Quem? Havia algum casamento já? Casamento na igreja? Se eu vi, vi. Como que eram os casamentos? Como que era? Como que era? Ué, casal, ia lá o casal e casava. Sim, mas o noivo ia a pé? Ia a pé, ia a pé. E as festas de Dependia casamento, da como que era naquela situação época? financeira. Quem? As festas de casamento, como que era naquela época? O que ele tinha nas festas de casamento? Nas festas acho que não tinha nada, né, Maria? Tinha, assim, aquelas comidas. Elas faziam algumas coisinhas, mas não fazia quase nada, não. Não tinha jeito de fazer, né? Cerveja não usava. Não tinha lugar para fazer uma festa, não tinha nada. Só as moradas, aquelas moradas. E nessas moradas muito ruins, né? Não tinha jeito de fazer festa. Mas casava assim. Lua de mel? Lua de mel. Era trocar de casa, né? Trocar de casa. Só trocar de casa. Mas tinha um campo de aviação, viu? Beleza. Que descia cada avião. A senhora lembra desse aeroporto, que era perto da senhora? Que descia os aviões grandes. A senhora lembra? Lembro dos aviões. Não? A senhora, era muito movimento? Se era muito? Muito movimento? De avião? Mãe, descia muito avião? Descia muito avião. Descia, teve uma vez que desceu um avião tão grande que ficou parado aí quase um mês. Mas aquela vez. Não sei por quê. Mas todo mundo estava com medo até.
que o avião ficava parado ali. Mas descia muito aviões, sim, ali. Nossa. Dona Helena, a senhora acompanhava o crescimento da cidade? Eu acompanhava. E a política? Porque eu sei que a família da senhora sempre teve uma participação importante política. A senhora gostava de política? Eu gostava. O que a senhora pode me dizer da política da época? Eu ficava fazendo campanha política. A senhora trabalhava na política? O que eu podia fazer, falando, acompanhando não, mas falando com os outros, fazia. A senhora tem alguma história para contar dessa época que a senhora fazia propaganda? Ah, da política? Isso. Ah, mas o que eu posso contar da política? Quer ver? Torcida do Ercílio? Lembra da torcida do Ercílio? Então, nossa, nós falava, se o Ercílio ganhar, nós vai sair batendo lata, é por aí. Ó. Então, era muito concorrida a política na época? Era. Nós gostávamos, nós fazia força, nós falava, nós brigava e pronto. A senhora brigava para eleger o candidato? Para eleger o candidato, né? E quem que era o candidato? Era o Ercílio, Pedro Sampaio. Ercílio. Primeiro, Sampaio também. Não, primeiro foi foi o Armando. O Armando de Lima Show. Antes do Armando foi o pai Palhano, foi o Silveira. Isso. Depois o Armando. Foi o Armando. Não, o Armando foi antes. Não, o Armando foi. Depois o Pedro Zanussi, o pai do Basílio. O Pedro Zanussi. O Pedro Zanussi foi antes do Armando. Pedro Zanussi a senhora apoiou também? Se eu apoiei? Apoiei. E a senhora lembra quem que concorreu com ele? Quem foi? E concorreu com ele, com Pedro? O Milhão Peri. O Milhão Peri. O Peri, daquele. Então a senhora gostava de política e participava? Eu gostava de política. Era briguenta. Tinha muito comício na época? Se tinha? Comício? Tinha comício. E a senhora ia? Tinha, eu ia. Ia onde? Ia de noite com eles. Aonde? Eu andava por ali, por essas ruas aí. Ficava lá, um dia quase que derrubou uma coisa em cima de nós. Aquele dia lá na rua. Quem derrubou o quê? Era um que estava, nós era a favor um e eles eram a favor o outro, passou perto de nós, mas nesse tempo nós já não estava só de a pé, não. Nós já estava meio... Mas veio e empurrou nós assim, eu falei, credo, vai derrubar o carro dele em cima do nosso. Nós já tinha carro naquele tempo. Mas no começo não tinha carro. No começo era andando, batendo palma e fazendo campanha assim mesmo, de boca. A sua família lá em Veracruz, lá em Garça, também era política também? Ou foi aprender a ser política aqui? Não, eu fui brigar com política aqui. E por que a senhora tomou esse gosto? Por quê? Que eu fiz o quê? Por que a mãe gostava? Eu gostava de apoiar um ou outro. O seu marido também ou não? Foi depois da morte dele? Não, depois da morte dele, que eu comecei. O seu marido participava também? Participava. Ele tinha os palpites dele também. Tinha. Mas ele participava também? Ele participava, só que não fazia essas brigueiras que tem agora. Como que era? Era diferente, era mais calmo, né? Era mais calmo. Um torcia para um, outro torcia para outro, mas não fazia essas brigas, era mais calmo. Mas agora não, agora é briga. Então, a senhora sempre apoiou, mas nunca participou diretamente. Os seus filhos já têm uma tradição política. Como que a senhora vê isso e como que foi que eles entraram na política? Os filhos. Meus filhos? Esse daqui? Como que nós entramos na política? Porque quem foi político? O Zeca foi vereador? O Zeca entrou, foi vereador. Foi vereador. O Júlio foi vereador. Meu cunhado, aquele. Agora o filho, o Zeca entrou e foi vereador. Agora, depois ela entrou também. Ela quem? Maria Rosa. Maria Rosa. Maria Rosa? Maria Rosa. Para ser? Que entrou de vereadora, né? Vereadora. E a senhora gostou que eles entraram na política? Eu gostei, né? A gente apoiava também, né? Ajudava também. O que a senhora acha dos seus filhos como políticos? O que a senhora acha do trabalho que eles fazem? Eu acho bom. Eu acho bom que trabalhem. O que eles fazem de bom?
O que a gente faz que a mãe O que entende a que é senhora bom? acha que é o bom que eles fazem? O que a mãe acha que eu faço de bom, o Zé? Ela faz de bom muita coisa. Essa aqui, ó. O que ela Ela cuida de tudo, os povarel aí, que tem aí fora. Ela vai, leva no médico, ela cuida, ela arruma as coisas para eles, arruma negócio para eles aposentar, vive aposentando todo mundo aí, ajudando, fazendo força. Ela cuida das pessoas pobres. Ela cuida muito. Ela ajuda muito os pobres. Até hoje ela é vereadora. E ela é vereadora. E o Zeca foi vereador e depois ele desistiu? Daí ele desistiu. Ele desistiu, não sei se é porque ela entrou, daí ele... Primeiro ele foi e depois É. a sua filha. É, Primeiro um, depois outro? é. A senhora pode contar essa? Repete isso pra gente. Primeiro, quem foi? Primeiro foi ele, Ele quem? o Zeca. Primeiro foi o Zeca. Depois do Zeca que foi ela que entrou. Ela já duas vezes que ela... Três? Ela já é 3 vezes que ganha. E a senhora disse assim, antigamente a política era melhor. Por quê? O que tem hoje de pior a política? Porque agora o povo briga muito pra política. Nossa, aí briga, a gente tem medo até. A senhora acha que é perigoso? Se eu tenho medo? A senhora acha que é perigoso? Mãe acha que é perigoso? Hã? A mãe acha que é perigoso? Tem perigo? Tem perigo, sim. Pois esse ano, na política, nós estávamos pensando que ia até sair morte. Dona Helena, então a senhora teve 10 filhos? 10. 10 filhos. 10 filhos. Onde estão esses filhos tudo hoje? Hoje, um está em Campinas, Faz a o quê? filha, a Leonirda. E ela faz o que lá? Lá ela só cuida da casa. É. Casada. O marido é aposentado. O marido dela é aposentado e ela também é aposentada e cuida da casa. É. E tem um em Ponta Porã, o Bruno. O Bruno mora em Ponta Porã. Ele faz o que lá? Ele lá tem uma serraria. É, serraria. Trabalha na serraria. Com os filhos dele, trabalha lá. E tem um em Maringá, o Tony, né? Está em Maringá, ele trabalha com caminhão. Esse é mais velho do que o Zé. Tá. É do meio, né? Tem caminhão. Ele trabalha com caminhão de transporte. É. E tem o Zeca e a Maria e a Zumira aqui, né? Nova Esperança. Mas o Francisco faleceu em Ponta Porã, está sepultado aqui, viu? E aquele meu... Porque eles não queriam ser sepultados lá, queriam ser sepultados aqui. Aí ele faleceu lá, nós mandou vir para cá. Está sepultado aqui. Quando vocês vieram para cá, quantos alqueires de terra a senhora tinha? Lá em Veracruz? Não, aqui. Quando comprou? Quando comprou, bom, aí tinha 42 alqueires. Aí no Bilac, né? Só do seu marido? Só. E tinha 5 ali, que era uma chacrinha, porque ele falou... Agora é o Jardim Santo Antônio. Não é não, do João Watanabe. Agora vai ter o outro jardim que o Chiquinho já comprou, o terreno. Comprou. Então tinha uma chácara aqui. Quando ele faleceu, ele andava doente, 5 anos de doente que ele andou, muito doente. Ele falava assim para mim, Lena, aquela chácara que eu comprei ali é sua. Ele falava para mim, é sua. E esse jipe também é seu. Porque você sabe que eu vou morrer, né? Ele falava. E então eu falei assim, não, você não vai morrer, não. Acho que você vai morrer. Não, você viu o doutor falar que eu vou morrer mesmo. Que ele quis saber do doutor se ele está com perigo de morte, né? Quem cuidava dele? Qual doutor que cuidava dele? Doutor que cuidava era o doutor Mário Peixoto. De Maringá? De Maringá. É aquele que cuidava. Então, cada pouco nós levava ele, né? Aqui não tinha médico? Tinha, mas não que fazia eletro, sabe? Que cuidava assim. Só lá que tinha, então nós levava lá. Quem? O pai? No Mário Mas qual é médico que doutor cuidava do pai? Mário Peixoto. Mas aqui em Nova Esperança, quem cuidava do pai?
Daí era o doutor Wilson, mas não de fazer eletro, né? O Wilson... É, o doutor Wilson que fazia. História, você Não. lembra? O Wilson... E eu sei que... História. Aí ele falou assim, essa chácara é sua e esse jipe é seu, ele falou para mim. Porque eu vou morrer e depois, ele falou, e aquelas terras lá do Ilaque, dá para os seus filhos, falou para mim, dá para os seus filhos. E você fica com essa aqui, cuida dessa daqui para você não sofrer, falou para mim. Depois disso ainda, nós ia passando no banco, eu e ele junto no Banco América do Sul, que nós trabalhávamos lá. Ele falou, Lena, vamos entrar aqui nesse banco, que eu tenho um dinheiro aí, eu vou mostrar para você. Eu falei, não, eu não vou descer para ver, porque eu não gosto disso, não. Se você morrer e ficar dinheiro, se vir para mim, veio. Se não veio, nós comemos a mesma coisa, mas não vou ficar olhando isso. Ele disse, não, mas desce que eu quero mostrar minha conta para você, eu tenho R$1.400. Não era reais naquele tempo, era R$1.000 ou era cruzeiro, não sei. Se eu tenho 1.400 em dinheiro ali. Eu disse, bom, eu sei que tem, então deixa ali. Eu falei, eu não vou não. E não desci não, eu não fui ver. Era um jipe que nós tínhamos, sabe? Aí, esse dinheiro, depois que ele faleceu, nós compramos uma chacrinha vizinha da outra, ali. Mais 5 arqueiros, né? Do Piccoli agora. Do Piccoli, agora é do Piccoli, é. Então, aí eu disse assim, olha, pega essa chacrinha para vocês também, porque seu pai deixou 5 para mim, e eu fiquei com 5. E vocês pegam aquele também, que eu não vou, já tem idade que não precisa eu estar cuidando de vocês cuidam que é de vocês. Aí, então, ficou assim, né? Aí eles pegaram aquele também, e eu fiquei com meus aí. Mas aí, como o café ali deu bom, eu tinha comprado esse aqui, né? Aí depois eu vendi aquele, mudei mais para cima um pouco, né? E compramos lá, no Bilac, lá na Baitinga. Sempre mexendo com café. Hã? Sempre café. Aqui que só café, lá não, lá é Amora. Não, mas agora é só bicho da seda. Agora é só bicho da seda. Aqui é só bicho da seda. Todo mundo aqui. E os filhos aumentou o tamanho das terras? Quem? Os filhos cresceu? Eles. Bom, aí eles ficaram com as terras lá, 3 puseram serraria, né? Bom, ele já quando faleceu, já deixou início da serraria. Lá mesmo? É, lá mesmo. Aí eles continuou com a serraria, eles 3, né? Aí a parte deles lá, eles vendeu e foram para Morama. É, colocar a serraria lá em Morama. Lá eles estavam bem, muito bem. Mas depois eles inventaram de mudar para Ponta Porã, para ir por serraria lá em Paraguai. Aí foi a pior viagem deles. Foi a pior viagem. Aí foi tudo para trás. Aí agora lá tem a serraria, um toca a serraria, e os filhos daquele que faleceu tem a olaria. Meu filho, aquele que faleceu, deixou uma olaria já começada a trabalhar, já quando faleceu. E agora aquele trabalha na serraria, na serraria. E outro na serraria, outro na olaria. É. E hoje a senhora faz o quê? O que eu faço? Hoje. Se eu faço o quê? O que a mãe faz agora? Agora não faço mais nada. Não, ainda faço sim. Ainda fico nessa cozinha aí, eu lavo louça. Às vezes ela não está, eu faço até o almoço. E depois eles comem, eu lavo a louça de novo, limpo minha cozinha. E fico brigando com eles porque eles tiram as coisas do lugar e não colocam mais. É. Faz crochê e costura sem óculos. Só mais uma perguntinha. A senhora disse que lá, quando a senhora chegou aqui, as coisas eram difíceis, não tinha muito médico. Quando alguém machucava, quebrava um osso, como é que tratava? E eu não sei como que fazia, que eu não morria desse jeito, porque não tinha mesmo ninguém que tratava aqui. Mas a senhora tem algum conhecimento de alguma erva, alguma planta que ajuda a curar, que tratava? Tem erva Santa Maria, é muito bom, bálsamo também.
É bom para quê? Para pôr onde corta, onde machuca. Erva Santa Maria também se destronca com o braço, uma coisa assim, faz aquela coisa, Era por põe. isso que sarava. É. E quando quebrava? Se quebrava, ia daí no médico para Não, consertar. tem que estar enfaixado, viu? Enfaixado. É, enfaixava. Com É. a quebratura exposta. Não, mas era difícil, sim. Era muito difícil, sim. O Berto mesmo ficou aleijado do braço. Ele ficou assim, ó, porque não consertou direito. Helena, a senhora, estou sabendo que a senhora gostava de uma brincadeira, Ah, que a senhora assustava as pessoas. Como que é essa? sabe, era assim. Nós morávamos lá, né? Ó, escuta bem. Então, as mocinhas daqui gostavam de ir lá, de noite, de tardezinha, ir lá, né? Então, eu falava assim, E lá onde? ali na outra chácara. Na outra chácara ali, é que eu morava lá, né? Então, tinha o caminho que vai e desce. Então, ela descia para ir na minha casa. Então, eu falava assim, Nadir, põe um pano na cabeça e vai ficar ali atrás do pé de café para assustar essas moças. E ela punha o pano na cabeça, né? Ela punha o pano na cabeça e ficava lá. Quando eu chegava perto, eu saía gritando, todo mundo lá pro meio do café. Tá quase morrendo, hein? Seu medo de sua casa? Com medo, ficava com medo, porque via aquela mulher com um pano na cabeça de noite, elas ficavam com medo e saía tudo gritando de medo. Aí, então ela saía e falava, eu, a Nadir falava, eu que estou aqui. Aí elas voltavam para trás, sua sem vergonha, porque você veio assustar nós. Elas falavam. Era brincadeira assim. E o Berto, que a mãe foi com o Biba e o Gonçalo assustar ele debaixo de abacate. Onde? Debaixo de abacate. Não, ali eu não vinha ali, não. O Biba e a mãe? Não, ali eu não vinha. Ali teve gente que ia assustar ali, sim, mas eu não vinha, era lá em frente à casa. Helena, e na educação dos filhos, a senhora era muito brava? Não, eu até que não era brava. Não era de bater nos meus filhos, não. Não era brava. Eu tinha dó dos meus filhos. Eu não podia fazer nada porque o pai deles era impertinente. Ele queria que eles trabalhassem nem que não pudesse. Ele fazia mesmo, ele queria. Chegava um dia santo, assim, às vezes ele falava, podia ir abrir uns buracos ali para plantar as bananas. Elas abriam e plantavam. Ele era mais do que eu. Mas trabalhava muito também? Ele? Não, que nem um burro ele trabalhava. Nossa, mas trabalhava. Eu também trabalhava assim, junto com ele, ombro a ombro com ele. Ele partia madeira de marreta, sabe? E serrava os paus assim, derrubava no chão, ia com 2 machados, ele com um e eu com o outro. Ele batia o machado aqui, punhava a cunha no meio e falava assim, põe o machado para lá. Então ele punhava aqui, eu punhava para lá, abria. Nós fazíamos mangueirão que ia daqui lá naquele lá, só feito de pau que nós partia. É verdade isso aí, ó, como você está enxergando essa luz. E nós fazia isso daí. E carregava nas costas. E quando foi fazer a casa para nós lá, mesmo lá em Veracruz, eles cortavam madeira, porque depois serrava madeira, um em cima, outro embaixo, né, de joelho, sim. E serrava madeira para fazer casa. Casa, tudo da fazenda fazia. Aí, então, eles falavam assim, olha, vocês pegam, eles fizeram um carrinho de roda dura, sabe, de roda de tábua mesmo, e com um pau na frente, um eixinho assim, uma pegava aqui, uma pegava ali, eu e a Leonora, aquela minha cunhada, e punhava aquelas vigas em cima do carrinho, nós puxava. Então, nós batia aqui, nós andava a ficar até preto aqui, tanto bater, e ela também. Aí chegou um homem lá, um baiano, sabe? Chegou um baiano lá que estavam começando a abrir os matos para o outro lado, e falou assim, seu Vitório, e mais seu Júlio, um baiano.
o senhor está fazendo as pobres das mulherzinhas de burro? Ele falou para ele, sabe? Ele falou assim, o que nós vamos fazer? Nós precisamos do serviço, elas estão ajudando, nós estamos trabalhando também, então nós estamos fazendo o impossível de nós fazer uma casa para nós morar. Então, mas seu Vitório, mas seu Júlio, mas dá dó das mulherzinhas. Mas nós mesmo não tinha nem que, nós ia mesmo. E puxava o carinho. Era até bom, a gente trabalhar é bom, não era? A senhora trabalhou bastante, mas a senhora teve tempo de estudar? Não teve. Sabe o meu estudo qual é que foi? Nós morávamos lá onde eu estava falando, em Garça, e lá o filho do patrão dava uma escolinha de noite para gente. Então, eu ia uma hora só de noite, mas tinha que trabalhar de dia. Quando chegava, tomava aquele banho nas bacias lá também, e jantava um pouquinho, saía correndo, corria lá numa salona que eles tinham lá. Então, lá ele dava um pouco de aula para nós. Eu tive 3 meses de aula. Mas a senhora escreve e lê? Mas eu escrevo assim mesmo, escrevo meu nome, escrevo algumas coisinhas, eu escrevo. E não sou muito burra, não, até agora. E a senhora lê? Eu leio. A senhora sabe ler? Eu leio até bem. E eu aprendia mesmo, porque eu era inteligente para aprender. Dona Helena, o patrão na fazenda lá de Garça? De Garça. Aquela fazenda grande que vocês trabalharam? O patrão, ele era italiano? O que ele era? Não, ele era brasileiro. Ele era cunhado do meu sogro. Casaram com a irmã do meu sogro. Era rico? Ele era rico? Tinha fazenda, vixe, era rico sim. A casa dele, nossa, era respeitada. Nós nunca tínhamos visto uma casa bonita, e aí viu aquela dele, nós... Nossa, ai meu Deus do céu, ai, que casa que tem ali. E ele era trabalhador braçal ou só mandava? Quem? O João de Almeida. João de Almeida. Se ele era o quê? Ele trabalhava pesado ou era só de mandar? Nada, só mandando, não queria nem saber. O jeito dele era mesmo. Ele sabe o que ele fazia? Eles tinham, na casa deles, era uma casa boa mesmo, né? Bem arrumada e tudo. Eles de manhã, eles se trocavam, que nem as pombinhas, ele e a mulher. Sabe o que eles faziam? Eles saíam andando para os cariadores só olhando. Só. Andava até as 10 horas do dia e depois voltava, entrava para dentro e ela tinha uma empregada, chamada Cecília, até a empregada dela. Fazia comida, eles comiam. Então, para ir onde eles comiam, que eles tinham a sala de janta deles, eles tinham um sininho assim, ó. E tinha uma porta. Eu lembro como fosse hoje. Algumas vezes até ele me chamava para ir lá ajudar a fazer alguma coisa. Então eu batia o sininho e eu ia lá na porta, olhava, ele falava, pega. Tinha o doutor Nogués, que era sócio dele. O doutor Nogués vinha de São Paulo. E era sócio dele. Então, quando ia comer sopa, tinha que esquentar o prato. Então ele falava assim, ele batia o sininho, ô Helena, vem buscar o prato do doutor aqui, e leva lá na cozinha e põe água fervendo no prato e depois você traz depressa, enxuga o prato, traz depressa aqui para não esfriar a sopa dele. Fazia isso com nós, fazia isso com nós. E eu fazia, né? E eu gostava tanto que os outros mandassem em mim, mas gostava mesmo. Gostava que os outros só mandassem em mim e falassem, isso não está bem feito, vai fazer. E eu gostava disso. Mas enquanto a senhora ficou sozinha, sem o marido, a senhora fez o papel de homem também, né? Fez o quê? Papel de homem, a senhora era o pai e mãe. A senhora passou a mandar na família. Eu? Se eu vivi? Então, quando a senhora ficou viúva, a senhora teve que mandar também, não teve? Mandar nos filhos. Mandar? Nossa, meus filhos me respeitam até hoje. Me respeita até hoje. Ele deixou até a hora que eu falei, entrego tudo para vocês. Nunca falaram nada para mim. A senhora teve 10 filhos e quantos netos? A senhora sabe quantos netos a senhora teve? Quantos netos? Acho que eu tinha uns 40. A senhora tem bisnetos? Bisneto e neto tem mais de 40. Porque tem bastante bisnetos já. Muitos bisnetos. A senhora tem tataranetos? Tem tataranetos. Ai, Xavier.
Quantos tataranetos eu tenho, Maria? Dona Maria. Ô, mãe, quantos tataranetos eu tenho? Quantas mãe tem? Tem da Lúcia, né? Tem duas da Lena, tem 3 da Antônia Helena. Tataraneto tem só... Peraí. Ah, tem 2. Da filha do Wilson, que vai nascer, e 3. E 2 da Lúcia. Da Lúcia, não, tem mais. Tem mais? Tem mais. Ah, e do Edson. Do Edson. E do Vitório. Tem bastante. E do filho da Selma. Também tem 2. Então, tem bastante, tem. Eu tô perdida. Do Vitório, tem 2. Do Vitório, Tem 2. tem bastante. Vixe, Tem tem regaça, neto. Bisnetos e tataranetos. eu tenho bisneto e tataraneto. Eles falaram outro dia para mim assim, logo tem, regaça neto. Aí eu falei, que diacho de nome regaça neto que é isso? Só para encerrar, como curiosidade, hoje a senhora vê os seus netos namorando, coisa e tal. Muita diferença no namoro de hoje na época dos seus filhos? Era muito rigoroso? Como que era o namoro dos seus filhos? Bom, agora o namoro dos meus filhos era mais difícil. Segurado assim, ó. Porque casou só porque deu um beijo na testa, é verdade? É a Nirda, né? A Nirda. Ela chorava, coitada. Porque o meu marido falava assim para ela, não pode deixar pegando no braço. Fica só esses moços querendo pegar no braço. E ela chorava, então ela namorava, sabe? Ela namorava, então ele vinha e queria pegar no braço dela e ele não queria. E o outro foi esperto, sabia do regulamento do meu pai. Pegou, foi lá onde ela estava primeiro a costurar, puxou ela pro braço, deu um beijo na testa dela e daí aconteceu o casamento. Conta essa história então. A senhora lembra dessa história? Da Nirda, vixe, nossa, eu lembro. Ela era muito coitada, depois ela casou, depois ele chorava porque tinha casado. Mas teve que casar por quê? Depois que ela casou... Não, por que ela casou? De quê? Por que ela casou? Porque aí ela quis, ela gostava. Não, com Nelson ela queria casar, mãe? Não, com Nelson ela não queria, mas depois ela casou. Ela casou. Ficou gostando e gosta até hoje, nossa. Ele deu um beijo na testa? Um beijo na testa. Porque o Nelson beijou na testa dela. E ela ficou com medo do meu pai. Então, mas não era muito difícil mesmo, né, naquele tempo. Como a senhora vê o namoro hoje? Agora de hoje, eu falei que agora nem... A gente fala assim, coitada, né, delas, elas andam com esses moços por aí, não sei não. Não sei, fala. Dona Lena, tem muita diferença dos parentes que estão aqui, dos parentes que ficou lá em Veracruz? Quem está melhor, quem está pior? Lá está melhor. Lá está? Está melhor. É por causa do café, né? Lá o café é bom. Lá é. Bom, mas só que eu não tenho mais parente lá. Ah, não? Mas os que ficaram, que compraram a fazenda nossa, estão muito bem. Estão muito bem. A senhora não queria vir para cá. Depois veio, foi fácil acostumar ou dava muita vontade de voltar para trás? Se dá? Agora não. Agora demorou para Quando a senhora chegou? Quando eu cheguei aqui? Demorou para você. Não, daí eu não tinha mais vontade de voltar para trás. Não, daí agora eu comecei, agora eu já gosto muito daqui. Mas naquele tempo? Naquele tempo. A mãe nos demorou um pouco. Bom, naquele tempo eu não gostei daqui, não. Quando eu vim aqui. Ainda mais que encontrei uma mulher ali embaixo que brigava com nós. A mulher... Brigava por quê? Ela tinha pato, bastante pato, sabe? E nós puxávamos a água do poço, enchia uma caixa de 1000 litros de água. E os patos dela subiam em cima e batiam. Lavavam as asas na água e nós sujávamos a nossa água. Aí eu ia lá e tocava. E a mulher de lá falava assim, para de tocar meus patos, suas pé amarelo, pé de pato. Falava para nós isso. Que nós tínhamos chegado de lá, não conhecia nós nem nada, e xingava nós. Aí eu não gostava mais de morar aqui. Aí eu falei assim, viemos embora de lá, num lugar tão bom daquele. Agora eu quero encontrar uma capeta aí, agora. Então...
Helena, tem mais alguma coisa que a senhora gostaria de contar? Agora eu falei demais já. Então, só para encerrar, eu queria que a senhora deixasse alguma mensagem. Imagina que essa fita vai ser vista daqui a uns 30 anos. O que a senhora gostaria de deixar de mensagem para as gerações que vêm aí? Os tataranetos que estão para nascer aí. Como que é? O que a mãe gostaria de falar para o povo que está nascendo, para as crianças, daqui a 30 anos? Mensagem, daqui a 30 O que a mãe anos, gostaria que essas falar para essas crianças? Algum conselho? Algum conselho? Algum conselho, sempre eu dou para as meninas também, para as crianças, eu dou conselho para eles. Mas agora uma mensagem a gente não tem. Não o que a mãe gostaria que daqui a 30 anos o povo lembrasse que a mãe existiu? Veio dar uma lembrancinha, né? Enquanto a gente é vivo, falar, fulano, toma isso, essa é para você lembrar que eu existi, né? E dar uma coisinha para uma pessoa, para outra, para eles ficar sabendo que existiu a gente, né? Porque senão não fica sabendo. E só para encerrar, a senhora hoje gosta de Nova Esperança? Se eu gosto? Eu gosto demais. A senhora acha que Nova Esperança valeu a pena? Se valeu a pena? Valeu a pena. Nova Esperança? Nova Esperança. Para mim foi muito bom. Valeu a pena? Valeu a pena.